Olá, meus amigos, paz e bem, estamos de volta aqui. Eu queria concluir agora, neste vídeo, os principais tipos penais incluídos no tópico dos crimes contra as pessoas. E nós falamos no bloco anterior sobre o homicídio, sobre o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e a automutilação. Falamos sobre o infanticídio, os 3 diversos tipos de aborto. Falamos sobre a lesão corporal, a leve, grave, gravíssima, seguida de morte, e a lesão corporal culposa, incluindo ali as qualificadoras, as causas de aumento, causas de diminuição. Queria agora abordar os crimes contra a honra. Esse é um capítulo importante do nosso Código Penal. E nós temos, basicamente, 3 crimes envolvidos neste capítulo. O crime de calúnia, definido pelo artigo 138, o crime de difamação, definido pelo artigo 139, e o crime de injúria, estabelecido no artigo 140. Vamos dar uma olhada no Código Penal e conhecermos melhor esses tipos penais? Vamos lá. Então, vamos começar pelo artigo 138. Vamos dar uma busca aqui. Artigo 138, ok? Vamos conhecer esse tipo penal tão falado, a calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, calúnia é imputar a alguém falsamente conduta definida como crime. Então, eu quero chamar a atenção para 2 aspectos. Em primeiro lugar, é atribuir a alguém com o objetivo de prejudicar, de atingir a sua reputação, de atingir a sua honra, a opinião que as pessoas têm a respeito deste indivíduo, aquilo que nós chamamos de honra objetiva. A honra se subdivide em 2 tipos: honra objetiva, que é aquilo que os outros pensam a meu respeito, e a honra subjetiva. A calúnia e a difamação atacam a honra objetiva, a opinião dos outros sobre mim. Portanto, há a preocupação, há a intenção naquele que calunia de fazer com que essa informação que denigre a imagem da vítima seja conhecida pelo maior número de pessoas, ou ele quer espalhar essa informação. Já na injúria, o que se pretende é atingir a moral, é ofender a vítima. Então, na injúria, eu digo que você é alguma coisa, e isto que eu digo que você lhe diminui, lhe ofende, lhe machuca, lhe magoa. Enquanto na calúnia e na difamação, eu digo que você fez, eu atribuo a você uma conduta definida. Então, neste caso, o caso do artigo 138, na calúnia, o que se faz é atribuir uma conduta típica, atribuir uma conduta definida pela lei como crime. Por exemplo, eu digo que um determinado indivíduo, uma pessoa, no dia 15 de julho do corrente ano, subtraiu o meu celular, furtou o meu celular. Ora, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, como veremos em vídeos futuros, é furto. Então, eu estou atribuindo a essa pessoa uma conduta criminosa. Mas é preciso, olha a observação importante aqui no caput do artigo 138, é necessário que esta atribuição seja falsa para que se caracterize a calúnia. Não importa se eu tenho certeza ou não tenho certeza que é falsa. Se for falsa, ainda que eu suponha verdadeira, se for falsa, nós estamos na esfera da calúnia. Um indivíduo que atribui a alguém uma conduta definida como crime e essa atribuição não condiz com a verdade. Calúnia. A pena definida para esse crime é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Muito bem. O parágrafo 1º diz que na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropá-la
ou a divulga, né? A difunde. É punível a calúnia contra os mortos, sim, porque o indivíduo está morto, mas a reputação dele, a honorabilidade dele é um patrimônio de seus sucessores, é algo importante para os seus herdeiros, é um bem jurídico protegido pela lei penal, portanto, é punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Ora, o que é a exceção da verdade? É um incidente processual através do qual aquele que é acusado de ter praticado a calúnia, aquele que foi imputada a conduta de ter falsamente atribuído a alguém a conduta de um crime, terá a oportunidade de provar que aquele crime de fato aconteceu. Ninguém pode argumentar dizendo: eu cometi um crime, mas isso é da minha vida privada, da minha vida pessoal, eu não quero que as pessoas saibam. Ora, crime é algo de interesse público. Se você cometer um crime, você não pode argumentar dizendo: isso é da minha dimensão, do meu fórum íntimo, da minha dimensão particular e privada. Não. Se você cometer um crime e outra pessoa denuncia o fato de que você cometeu um crime, ela está prestando um serviço à comunidade. Então, a exceção da verdade é a oportunidade dada neste processo em que se julga alguém a quem se atribuiu o crime de calúnia, a oportunidade para que esse indivíduo demonstre que aquilo que ele disse acerca da vítima de fato aconteceu, a pretensa vítima de fato praticou aquela conduta criminosa. Ele vai ter a oportunidade de provar isso. Admite-se a prova da verdade, salvo, estamos aqui na leitura do parágrafo 3º, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ora, se o crime é de ação penal privada, então nós temos, para que essa ação seja movida, né, teríamos que ter uma iniciativa do ofendido, uma iniciativa da vítima. Então, neste caso, quando o crime imputado for de ação penal privada e o ofendido não tiver sido e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, ou seja, o ofendido não tem aí uma sentença contra ele, né? O ofendido nessa relação de calúnia não tem uma sentença que lhe condenou, não se aceitará a exceção da verdade. Inciso 2º, se o fato imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141, presidente da República e chefes de governos estrangeiros. Inciso 3º, se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Ora, é claro, para que eu vou abrir uma exceção, um incidente processual de exceção da verdade, se aquele crime, o indivíduo já foi absolvido? Claro que não é verdade, porque tem decisão transitada em julgado e não dizendo que ele era inocente. Então está provada a sua inocência. Não vamos aqui fazer um julgamento de coisa julgada, né? Então nós temos coisa julgada, o assunto está encerrado. Fora essas 3 hipóteses, a hipótese do crime ser de ação penal privada e não ter sentença irrecorrível, o fato de que quem está sendo acusado de praticar o crime e, portanto, se deseja a exceção da verdade para provar que ele praticou é o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, ou quando o ofendido já foi absolvido em sentença irrecorrível. Então, vamos falar da difamação. O texto diz que difamação é imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. Então, diferentemente da calúnia, quando alguém necessariamente de modo falso atribui ao outro a prática de um crime, na difamação a prática não precisa ser falsa, pode até ser verdadeira, mas se aquilo que se diz é prejudicial à reputação da pessoa, então responderá o agente que a difundir. Aí você está perguntando, mas se o camarada de fato fez, e a pergunta que o Código Penal lhe faz é a seguinte: o que é que você tem a ver com isso?
O que é que você tem a ver com a vida particular, privada? Se não é crime, é matéria de fórum íntimo, é matéria de fórum privado, você não tem nada que sair por aí difundindo às pessoas a prática deste indivíduo. Ele pode sim imputar a você a conduta da difamação. Por exemplo, você anda dizendo que aquela senhora ela se prostitui, ela vende o seu corpo na Avenida Antônio Falcão, 1h da manhã, nas sextas-feiras. Eu pergunto, meu amigo, a prostituição é crime no Brasil? A resposta é não. O que é crime é o favorecimento ou a exploração da prostituição. Prostituir-se não é crime. E o que é que tu tens a ver com a vida dessa senhora? Deixa a vida dela em paz. Por que tu andas difundindo isso? Então tu responderás sim pelo crime de difamação. E se eu provar que aconteceu, não importa. A exceção da verdade não é admitida no crime de difamação, justamente porque a conduta é de natureza privada, não é um crime. Só há uma hipótese de se aceitar a exceção da verdade. É se e quando esta conduta difamatória foi praticada por um funcionário público no exercício da função. Aí sim, o comportamento de um funcionário público no exercício de sua função é de interesse coletivo, neste caso, e somente neste caso, admitir-se-á a exceção da verdade para demonstrar que aquilo que ele fez efetivamente traz prejuízos à coletividade. Vamos dar um exemplo: um delegado de polícia que vai para o plantão embriagado. Ora, esse indivíduo não pode dizer, eu bebo, beber não é crime e eu bebo na hora que eu quiser. Não, não. Você não pode ficar embriagado e embriagando-se e prestar serviço à coletividade, tirar o seu plantão na delegacia de polícia. Não, não pode. Isso é de interesse coletivo e eu posso denunciar essa conduta e essa denúncia é de interesse público. Não atende e ofende exclusivamente a esfera privada e pessoal do agente. Então, nós estamos agora na dimensão da difamação, artigo 139, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções, aquilo que a gente já havia ponderado. Agora chegamos ao artigo 140. O artigo 140 é o mais delicado, muito embora seja aquele que no caput tem uma pena menor. Injúria, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Aqui a pena é de detenção de 1 a 6 meses e multa. Injuriar, já expliquei, é dizer que alguém é algo que o denigre, que o diminui. Então, se o indivíduo diz que a pessoa é um cachorro, é um miserável, utiliza um palavrão para lhe ofender, falando da reputação da sua mãe, não é? Então, nessas perspectivas, você tem a injúria, a agressão, a ofensa verbal, que pode ser por gestos, textos, palavras. Então, nós temos a injúria aí. O parágrafo 1º diz: o juiz pode deixar de aplicar a pena, no caso da injúria, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. É aquele camarada que te tranca o teu carro no meio da rua e aí faz com que você brote de suas entranhas uma ofensa a ele. Então, o indivíduo, de modo reprovável, provocou a sua indignação, né? Então, isso aí o juiz pode fazer, deixar de aplicar a pena a um perdão judicial. Então, inciso 2º, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. O indivíduo diz, você é um filho da, e o outro responde, filho da é você. Então, é a retorção imediata. Então, o indivíduo foi agredido com a injúria e devolveu com a injúria. Então, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Parágrafo 2º diz, se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que a gente vai chamar de injúria real, que por sua natureza ou pelo emprego se considera aviltantes, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além das penas correspondentes à violência. Marco Aurélio, você pode me dar um exemplo desse tipo de injúria real, uma ofensa feita através de uma violência? Posso dar. Imagine que o indivíduo, num lugar público, dá uma tapa
no rosto do outro. Obviamente, o objetivo não é necessariamente criar a lesão corporal, mas é atingir-lhe a honra, humilhá-lo com aquela tapa. Ou, por exemplo, pega a cabeça pelo cabelo e enfia a cabeça do indivíduo na privada. O objetivo é humilhar. Há aqui uma injúria real. A violência ela é utilizada para constranger, humilhar, denegrir, diminuir a imagem da vítima. Parágrafo 3º, se a injúria consiste na utilização de elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão. Veja, pela primeira vez saímos da detenção e chegamos à reclusão, que, como eu já expliquei, é uma forma mais gravosa, é uma forma mais pesada de sanção. Então, agora, reclusão de 1 a 3 anos. Essa é chamada de injúria racial. É quando a ofensa é feita utilizando expressões que denigrem questões como raça, cor, etnia. O indivíduo vai lá e chama o outro de macaco, de negro safado. Então, em relação à cor, é utilizado. Então, aqui você tem uma injúria qualificada. Notou, não é? Mudou a pena em abstrato, a régua se alterou. Então, a gente tem uma injúria qualificada. Pode ser raça, cor, etnia e religião também. Chama outro de bode, porque é protestante, né? Ou aleijadinho, manco, né? Pessoa idosa, deficiente, e utiliza, grita no cotó e tal, para poder machucar a imagem daquela pessoa. Então, muito embora seja chamado pela doutrina de injúria racial, perceba, não são apenas elementos ligados à raça que estão relacionados a esse tipo de injúria qualificada. Vamos ao 141, as disposições comuns. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República e contra a chefe de governo estrangeiro. Aqui, o desejo do legislador de proteger de modo especial o presidente da República contra calúnias, difamações e injúrias, não é? Porque, de certa forma, o presidente da República, seja ele quem for, incorpora a identidade da nação inteira. Por isso, há essa proteção do Código à figura do nosso presidente ou dos presidentes, primeiros ministros de outras nações que estejam aqui no Brasil e que venham a ser ofendidos. Inciso 2º, contra funcionário público em razão de suas funções. Ora, neste caso, há aqui também um aumento de 1/3 da pena, portanto, uma majorante, uma causa de aumento da pena. Na presença de várias pessoas ou por meios que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. O indivíduo fala isso no meio de uma assembleia do condomínio. Então, aquilo foi atribuído à vítima na presença de todas as pessoas. Então, houve aí essa ocorrência da majorante. Contra a pessoa maior de 60 anos ou de portador de deficiência, exceto no caso da injúria, porque aí já qualifica para injúria racial. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Ou seja, um indivíduo foi contratado para caluniar. Olha, a gente está aí exatamente chegando naquela questão das calúnias, das difamações e injúrias feitas através da internet. São os grupos do ódio, não é? Que trabalham disseminando aí fake news para prejudicar a reputação das pessoas. Então, aqui o legislador, atento a isso, já estabeleceu aqui a pena em dobro se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. Olha aqui mais uma vez, se o crime é cometido ou divulgado em qualquer modalidade de redes sociais da rede mundial de computadores, olha lá para agora, aplica-se a pena em triplo, 3 vezes mais. Você pega a pena e multiplica por 3. A ideia é exatamente de desestimular, de inibir a prática destes crimes. Então, vamos agora à exclusão do crime, artigo 142.
não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1º, a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Por exemplo, o indivíduo está lá no debate, no tribunal do júri, e o promotor de justiça diz: ele é um assassino, ele é um criminoso. Ora, bom, não vai se dizer, ele matou. É exatamente essa discussão. Essa é a parte do debate. Então, não estaria praticando uma calúnia aquele que irroga, quer dizer, atribui ao outro a prática de uma conduta no debate jurídico, né? Porque aí a discussão das provas é exatamente o bojo desse debate. Inciso 2º, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Se o seu livro é muito fraco, a sua tese não merece respeito, você plagiou outras pessoas e tal. Bom, essa é análise científica, é análise literária, isso não vai caracterizar difamação ou injúria, porque a função, é tarefa do analista, né, do crítico, dizer suas opiniões, e ele o faz profissionalmente, então ele pode fazê-lo. Agora, se a intenção ficar evidente que é difamatória, então ele será punido neste caso. Inciso 3º, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de seu dever de ofício. Então, funcionário público pode informar que a pessoa tem processos em andamento. Claro, não se sabe se ele é culpado, mas está em andamento. A informação legal. E se a pessoa que o requer a informação pode fazê-lo, então não cometerá nem calúnia, nem difamação, nem injúria. Parágrafo único. Nos casos dos incisos número 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade, né? Então, se você tem uma situação que foi dita em juízo, tudo bem, mas aí depois aqueles indivíduos ficaram divulgando por aí informações que não estavam naquele contexto. Então, estas pessoas, não o promotor de justiça, não o advogado, não a testemunha que atribuiu aquela conduta, mas outras pessoas divulgando fora do contexto da audiência, vai cometer o crime. A mesma coisa se o funcionário público anda espalhando por aí algo desabonador em relação à vítima. Tema muito importante, a retratação, artigo 143, o querelado. Opa, que querelado? É o seguinte, vou explicar. É que estes crimes, calúnia, difamação e injúria, são crimes de ação penal privada. E essas ações penais privadas são propostas às ações através de queixa-crime. A palavra queixa, em latim, é querela. Então, por causa dessa querela é queixa, então a gente diz que querelante é quem oferece a queixa, querelado é aquele contra quem se faz a queixa. Por isso aparece a palavra querelado. Querelado seria aí o réu na ação. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Que coisa interessante. Veja, a retratação retira a punibilidade na calúnia e na difamação. Na injúria, não. Por que na calúnia e na difamação? Porque na calúnia e na difamação, o que se pretende atacar é a honra objetiva, é o que os outros pensam ao meu respeito. Logo, se eu me retratar, se eu confessar que foi mentira aquilo que eu divulguei, que eu estou arrependido, que eu não devia ter dito aquilo, então haverá a extinção da punibilidade, se ele o faz antes de que seja prolatada a sentença. Por que não na injúria? Porque na injúria não é a honra objetiva, é a honra subjetiva. O teu objetivo era me magoar, o teu desejo era me ofender, e eu fiquei ofendido, eu fiquei magoado. Portanto, a sua retratação não se destina aos outros, isso não vai desfazer aquela ofensa, aquela mágoa que o teu falar ou o teu agir produziram em mim.
Parágrafo único do 143. Nos casos em que o querelado tenha praticado calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, se o cara utilizou uma página no Facebook, ele vai usar a página do Facebook para se retratar. Se ele utilizou rádio, jornal, ele vai utilizar o rádio ou jornal para se retratar. E por que o texto diz se desejar o ofendido? Porque às vezes é melhor deixar a coisa por ali. Se o cara vai para a rádio se retratar e quem não sabia fica sabendo, às vezes é melhor nem mexer mais nessa bagunça, né? Então, se desejar o ofendido, se assim desejar o ofendido, é a expressão, então haverá a retratação pelos mesmos meios. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz, não as dá satisfatoriamente, ou não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Então, o que está estabelecido aqui no artigo 144 é que antes de oferecer queixa-crime pela calúnia, eu posso pedir em juízo que a pessoa dê explicações, para ver qual era a intenção dela mesmo. Então, se essas explicações foram dadas e eu ficar satisfeito, o juiz entender que não havia dolo de calúnia, um ânimo de ofender, então tudo bem. Se houver, ela responderá pela ofensa. 145, nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Como a lesão corporal é de ação penal pública, se for leve, condicionada à representação, se for grave, gravíssima, ou seguida de morte incondicionada, então está associada aqui a injúria real e lesão corporal. Então, neste caso, não será de ação penal privada, mas ação penal pública condicionada à representação. O que mais? Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, requisição, então, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. No caso do inciso 1º do artigo 141, a ofensa foi feita contra o presidente da República ou chefes de governo estrangeiro deste Código e mediante representação do ofendido. No caso do inciso 2º, ou seja, funcionário público no exercício da sua função, do mesmo artigo. Bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140, né? 140, parágrafo 3º, é aquela injúria qualificada pelos elementos de raça, etnia, cor e tal. Nesses casos, também, nós temos ação penal pública condicionada à representação do funcionário público e também a injúria qualificada, a injúria racial. Acredito que foi uma síntese interessante dos crimes contra a honra. E a mensagem que fica ao final disso tudo é: evite falar mal das pessoas, pare de andar com pessoas que falam mal dos outros, porque esta pessoa, quando tiver uma oportunidade, também falará mal de você. Paz e bem a todas e todos.